como desenvolver inteligência estratégica e o que podemos aprender com Kung Fu na gestão de pessoas e negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Insight Kingston. E se você ainda não assistiu aos programas anteriores, corra lá e assista, porque os conteúdos estão sensacionais e vai ajudar você a turbinar ainda mais o seu negócio. E o programa de hoje tem como tema principal inteligência estratégica. E daqui a pouco a gente vai conversar com um verdadeiro mestre quando o assunto é inteligência estratégica com Léo Imamura. E fique com a gente até o final, porque como sempre tem conteúdo de primeira. E por falar em estratégia, a gente sabe que a realidade vivida pelas micro e pequenas empresas é recheada de muito dinamismo e poucos recursos financeiros muitas vezes. Por isso é imprescindível ter uma boa estratégia de negócios, justamente para a gente conseguir atingir os resultados que a gente vai buscar no mercado. Estratégia de negócios é como se fosse uma receita de bolo. Você vai ter os ingredientes, os processos e procedimentos. Aí você vai ter que ter uma gestão muito firme para desenvolver esse conteúdo. Basicamente, estratégia de negócios tem a ver com o como. Como você quer chegar a ser o líder de mercado, como você quer reduzir custos, como você quer colocar a sua marca em vantagem no mercado. E para aguçar ainda mais a sua mente estratégica, nós vamos trazer para vocês agora 3 exemplos de estratégias de negócio. A primeira estratégia é a estratégia de sobrevivência. Normalmente, quando o cenário não está bem, existem muitas ameaças e pontos fracos, o mercado não está favorecido para você. Neste caso, algumas ações podem ser incluídas, como, por exemplo, diminuição dos custos, redução dos investimentos e liquidação dos ativos. Segunda estratégia, estratégia de crescimento. É quando as situações estão favoráveis no mercado e podem surgir novas oportunidades para o seu negócio. E são estratégias que devem ser voltadas para o aumento do lucro e aumento de participação do mercado e, consequentemente, do valor da sua marca. E aí pode incluir inovação em produtos, serviços e parcerias. Pois é, você também pode criar uma joint venture ou, de repente, até desenvolver uma holding e expandir o seu negócio. Terceira estratégia, estratégia de manutenção. É quando o mercado apresenta ameaças à sobrevivência da sua empresa, mas a sua empresa tem alguns recursos que podem servir como, por exemplo, disponibilidade financeira, recursos humanos e até conhecimento técnico. Lembrando que qualquer estratégia que você venha desenvolver, existem várias ferramentas e metodologias disponíveis, mas eu quero trazer 3 lembretes importantes na hora de desenvolver a sua estratégia. Primeiro, qual o cenário real que você tem na sua empresa hoje? Quais são os recursos disponíveis que você tem para montar a sua estratégia? E onde você quer chegar? E por falar em estratégia, chegou a hora de fazermos uma conexão empreendedora com ele, que é um grão-mestre em Kung Fu do sistema Wing Chun, fundador da Marshall Intelligence, uma empresa com sede nos Estados Unidos, na Flórida, destinada a desenvolver líderes no mundo inteiro com o conceito de liderança estratégica chinesa. Ele é palestrante, professor universitário e orientador estratégico. Léo Imamura. Léo Imamura, gratidão imensa receber você aqui no Insight Kingston. É um prazer enorme você contribuir com o seu vasto conhecimento aí para esses nossos queridos amigos empreendedores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui para que a gente possa trocar ideias, porque afinal de contas, com essa experiência e com essa troca de experiência que a gente vai chegar em algum lugar. Léo, como desenvolver uma mente estratégica para a gestão de negócios? Na maneira como nós vemos a estratégia, principalmente dentro da perspectiva do pensamento estratégico chinês, nós pensarmos a estratégia focado não no objetivo, mas focado nas condicionantes, nas condições presentes, ou seja, aquilo que o professor François Julian, que é um sinólogo muito reconhecido, chama de potencial de situação. Então, o mais importante quando nós falamos de uma mentalidade estratégica é ver como que uma pessoa consegue identificar, quer seja na gestão de negócios, de pessoas, não importa, qual é o potencial que uma determinada situação possui.
E uma coisa interessante, quanto mais antes eu identificar esse potencial, dentro de uma perspectiva da cultura de antecipação, mais benefício eu posso identificar. Então, a ideia aqui não é uma ideia de projeção, é uma ideia de antecipação. Então, pegando um gancho nessa questão de pessoas, a importância das pessoas, né, e de pessoas para se montar uma boa estratégia, qual é a importância da liderança para a gestão de um negócio e se há algum estilo de liderança mais apropriado, especialmente para o momento que nós estamos vivendo hoje em dia? O que hoje vai funcionar dentro desse cenário complexo é a liderança situacional. Ou seja, o líder ele tem que ser nada mais que um maestro, não necessariamente sabendo tocar todos os instrumentos, mas que possa coordenar vários valores, várias pessoas de talento, e com isso a grande arte desse líder tem que ser gestão de pessoas. Então ele vai ter que fazer gestão de ego, fazer gestão de capacidade de organizar o tempo dos processos, porque muitas vezes as pessoas querem tudo ao mesmo tempo, né? E o resultado, é claro que, por exemplo, se eu tenho várias áreas, todo mundo quer que a área dela seja a prioritária. Então, organizar tudo isso faz muita diferença. E é claro, esse líder, ele tem que ter uma qualidade moral, principalmente para que ele possa, com isso, assumir esse papel como maestro desse grande time de estrelas, grande time de talentos, né, que é o mais interessante. A gente ouve muito falar aquele estereótipo do líder que não pode errar, né? Que é o líder que é o cartesiano, aquele cara que sabe dar todas as respostas para tudo. E aí se confunde muito o líder que é o que tem vulnerabilidade, porque quando admite o erro, parece que é uma fraqueza. Qual que é o limiar de se parecer fraco e ser vulnerável? O líder é aquele, não que sabe tudo, ele sabe até onde ele sabe. E aí ele pede ajuda. E quando ele pede ajuda dentro de um contexto onde todos os seus liderados, toda a sua equipe, sabe bem que ele está pedindo ajuda porque ele quer o melhor para o grupo. Então, é muito importante isso, porque isso é uma demonstração de maturidade, ao contrário do que muita gente pensa. Então, é muito importante o líder saber, ora como ele tem que agir, ora como ele não tem que agir, quando ele tem que se demonstrar vulnerável para sensibilizar o seu time, para que seu time acorde. Porque um dos problemas que nós temos é isso. O time se acomoda porque ele coloca toda a responsabilidade na mão do líder. Então, o líder, que é um líder maduro, ele sabe que muitas vezes ele expõe a sua vulnerabilidade de maneira, inclusive, mais explícita para acordar seu time. Eu tinha um mestre de karatê que falava assim, que dono fraco, cachorro forte, dono fraco. Quer dizer o seguinte, que quando você se demonstra muito forte, a tendência do seu time é demonstrar negligência. Por quê? Porque tudo fica na mão do chefe. Por outro lado, quando você demonstra muita fraqueza, as pessoas querem cada um resolver a sua maneira. Então, você, Leandro, perguntou qual que é esse limite, que aí entra a arte da liderança. Quando que eu tenho que apropriadamente me mostrar vulnerável? Quando que eu tenho que bater o pé numa opinião? Né? E como é que as pessoas vão começar a te respeitar? Porque os fatos que vão se desdobrar depois vão comprovar que a atitude que esse líder teve foi acertada, que é a ideia da antecipação. Léo, neste mundão que a gente vive agora, como ter foco na vida dos negócios e na vida pessoal? Porque esse é um desafio, né? E talvez a melhor expressão para isso seja você ter uma mente que centralize
uma ideia para que você não perca a visão do todo. Então, por isso que a ideia tem uma expressão em chinês chamada Chun Yun, e esse Chun representa exatamente o meio, o equilíbrio, né? Ou seja, claro que muitas vezes você tem que dar ênfase para o seu trabalho, mas pense sempre nos outros fatores ou nos outros aspectos da sua vida que são importantes, que não só é a vida pessoal, muitas vezes uma vida social, uma vez um lazer pessoal, isso tudo é importante, cada um sabe a sua medida. O segredo da alta performance está na sua capacidade de descomprimir. Mesmo porque, quando nós estamos falando aqui de atuação, nós queremos atuar dentro daquilo que nós chamamos de facilidade. Por quê? Porque todo mundo acha que o difícil que tem valor, né? Mas muitas vezes o que tem valor é o fácil. Porque para você fazer fácil, você preparou muito bem a situação, né? Para que você possa, com isso, ter um sucesso perene, ter um sucesso que seja ao longo da sua vida. Não é só 10 anos, por exemplo, tem que ser 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos sendo bem-sucedido, 70 anos sendo bem-sucedido. E diria mais, o seu sucesso, ele vai além da sua vida biológica, porque você tem que deixar sucessores, você tem que trazer um legado. Então, tudo isso faz muita diferença, né? Então, por isso que tudo tem que ser fácil, você tem que buscar facilidade. Ou a pessoa fala, não, eu preciso matar agora, não sei quantos leões por dia. Meu amigo, dá para comer para o leão que ele não te come, entendeu? Mas você não precisa matar o leão. E segue em frente. E esse é o problema, nós temos uma cultura de confronto, né? Nós queremos matar o leão, nós queremos lutar, porque eu sou guerreiro, né? E esqueço que o que eu quero é a vitória, não é a luta. As pessoas associam luta com vitória, por isso que elas acham que elas precisam lutar para serem vitoriosos, né? E vamos buscar, então, outras alternativas para sermos vitoriosos, que é evitando de lutar, porque com isso eu vou alcançar vitórias fáceis. E essas vitórias fáceis, em cenários complexos, é que é o grande X da questão. Ô, Léo, tem um conceito, né? Zona de conforto, o pessoal falando, né? Saia da zona de conforto. Daí eu fico, às vezes, me perguntando, para onde que essas pessoas querem ir, né? Se eu não quero ter o conforto, eu quero ir para onde, né? É interessante isso, porque a questão não é o conforto ou desconforto, né? A questão é o aprendizado. E o aprendizado, muitas vezes, nos leva ao desconforto. Por quê? Porque a gente erra. Quando a gente aceita, e aí tem a ver com aquela pergunta do líder, da vulnerabilidade do líder, né? Quando ele encara o erro como um processo que faz parte do aprendizado, então, com isso, eu não fico com o medo de errar. O que é interessante é isso, é você não ter receio de se colocar numa crise. Você não tem que ter medo de estar em crise, não tem medo de não saber. Porque mesmo porque eu sempre defendo essa ideia eu quero dizer, nos últimos 10 anos já, a ideia que estamos numa era, que é a era do desconhecimento. Então, quem souber lidar melhor com sua ignorância é que vai ser melhor sucedido. As pessoas querem saber mais. A ideia não é querer saber mais. A ideia é você entender o quanto que você não sabe. Sabe? E lide com isso com tranquilidade. Não há problema nenhum você não saber. O problema está quando você desiste de aprender. Aliás, uma coisa interessante é que em chinês, o caractere para sábio, que nem você já viu, Sun Tzu, Lao Tzu, esse Tzu que todo mundo fala, que em chinês chamamos de Tzu, ele quer dizer sábio, mas também quer dizer criança. Porque o que o sábio e a criança têm em comum? A capacidade de aprender. Então, o sábio não é aquele que sabe muito, é aquele que aprende muito.
aquele que sabe se reciclar, aquele que sabe se reinventar, aquele que, né, tem a consciência que se ele não se reinventar, ele vai ser uma caricatura dele mesmo. Como você disse, a gente está vivendo num momento de incerteza e somado a um momento de pressão, né? Muitas pessoas se sentindo pressionadas por essa mudança de cenário aí. Como é que a gente consegue manter equilíbrio e resultado num momento como esse? Você falou resultado. Resultado, ele sempre resulta de algo. E nada melhor do que um resultado que tenha vindo do equilíbrio da pessoa. Então, primeira coisa importante que eu sugiro sempre para qualquer pessoa que queira empreender é se voltar para dentro antes. Né? Ela precisa saber qual é a vocação dela, quais são os limites dela. Ela não pode tudo. Então, o que é um ponto importante aqui? Em primeiro lugar, é eu fazer um trabalho que vai muito além dessa questão do autoconhecimento que as pessoas falam por aí, que acaba virando experiências muito vazias, porque as pessoas fazem uma espécie de pseudo-meditação, etc. Elas fazem exercícios de meditação, mas elas não entram no estado meditativo. O que é o estado meditativo ou um estado de contemplação? É aquele estado que você está atento às coisas que estão à sua volta. E isso é muito importante. Isso é uma competência essencial para qualquer empreendedor. Porque ele precisa saber como que o mercado está se transformando. E essa transformação ela é silenciosa muitas vezes, principalmente nos primeiros momentos. E quando ela começa a demonstrar sinais mais claros, já está tarde. Você precisa perceber isso muito antes. E o mesmo acontece com você. Como é que seu corpo se transforma? Quando que você está já entrando no amarelo para depois entrar no vermelho? Quando é que você sabe quando que está acontecendo isso? E eu digo mais, o próprio negócio ou a própria atividade empreendedora te traz isso também. O problema é que nós perdemos muitas oportunidades de nos conhecermos. Quer dizer, o que é isso? Passou uma situação e eu já entro para outra. E não levo em consideração a tridimensionalidade do evento. O evento, quando você começa a ver o evento, não como um evento, mas como 3 eventos, um pré-evento, um trans-evento e um pós-evento, você com isso tem tempo para refletir sobre sua experiência, principalmente no pós-evento. Então, veja, quando você passou por alguma experiência interessante, traga a sua equipe, fechou o negócio, perdeu o negócio, traga a sua equipe e vamos discutir. Porque com isso, você começa a absorver a riqueza das experiências que você passa no dia a dia e que são jogadas no lixo. Você joga no lixo as experiências e continua a repetir todos esses problemas over and over, né? Então, o que é importante? É você conseguir, em primeiro lugar, criar processinhos básicos que permitam você aprender com essa riqueza que é empreender. Você aprendendo com isso, automaticamente você está educando a si mesmo, aos seus colaboradores, a empresa em si, a interpretar com riqueza a experiência que cada um vive. Porque um dia numa empresa é riquíssimo. Existe um provérbio que fala, né, que um dia é uma vida. Quer dizer, se você souber como apreciar plenamente um único dia, esse dia vale por uma vida. Né? Imagine uma empresa, o que passa numa empresa? E por que não aproveitar isso, né, para o desenvolvimento humano? Sim, vamos aproveitar isso, não é só para ganhar dinheiro, não é só para ter lucro, mas para viver uma grande experiência de vida, que é o que vai fazer efetivamente as pessoas ficarem num determinado lugar, porque elas estão vivendo quando elas estão trabalhando num determinado lugar.
Então, esse é o processo que eu acho que é o mais rico para nós equilibrarmos, né, tanto, né, a questão emocional, a questão pessoal, a questão desse equilíbrio que todo mundo fala, juntamente com alcançar resultados. Por quê? Porque aí, a partir daí, os resultados começam a aparecer. Talvez não tão rápido. E é por isso que as pessoas abrem mão desse equilíbrio. Mas a partir do mais no médio e longo prazo, isso vai ser muito mais produtivo do que aquele estilo de liderança no chicotinho, sabe? Vamos lá, na pressão e tudo mais, que acaba com isso, né? Trazendo algum resultado, talvez até alcançando alguma meta, mas aquilo tudo não é o que está acontecendo. Aquilo não reflete a saúde da empresa. São indicadores, isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Com esses indicadores que hoje muitas vezes são questionáveis e a gente continua a usar ainda para poder dizer que a empresa ela está bem ou não, né? Ou o ser humano está bem ou não. Você podia falar para a gente um pouco dessa filosofia, não sei se é assim que a gente pode chamar, da vida Kung Fu que vocês chamam? É muito interessante porque o Kung Fu é um termo que ficou notabilizado por representar um tipo de luta, um tipo de arte marcial de origem chinesa. Mas esse termo Kung Fu, ele é um termo muito antigo e que, durante o período da dinastia Song, ele assume um papel muito amplo como a arte de cada um de nós viver a nossa própria vida. Ou seja, entendermos a nossa natureza e sabermos como potencializar isso. Só que o grande desafio é que a vida, ela não tem regras. A vida, ela não é uma vida regulamentar. Ela é uma vida regulada. O que quer dizer uma vida regulada? Ela tem, sim, as suas alternâncias, que até os chineses chamam, e todos nós conhecemos aqui no Ocidente também, que é a ideia do yin e do yang, que são os opostos que se complementam, e que são ciclos que se alternam, portanto, mas nós não sabemos exatamente como que as coisas são. E o grande desafio é saber o que é apropriado para cada circunstância. E o problema nosso é que nós somos pautados desde a nossa educação familiar com a ideia de obedecer regras. Direi uma aqui que é muito comum, que eu acho que todos nós aprendemos. Não mentir. Né? Então, essa é uma regra, não mentir. Agora, imagina o seu filho está sozinho na sua casa, vem uma pessoa querendo invadir sua casa, só que ele não invade já de uma maneira violenta. Ele chega lá, bate na campanha e fala assim: ô menino, você tá sozinho aí? Né? Então, ou uma outra regra que nós falamos muito, obedeça os mais velhos. E aí essa pessoa mais velha chega assim e fala: abre a porta. E aí ele fala: você está sozinho? Ele fala: estou sozinho. Seus pais vão demorar muito para chegar? Eles vão chegar daqui 5 horas só. E ele fez exatamente o que a educação dele determinou. Ele obedeceu rigorosamente aquilo que os pais falaram para ele obedecer. E será que esse ser humano é um ser humano? Porque quanto de riqueza ele vai ter obedecendo, né, esse tipo de regras? Então, ou esse tipo de regra. Então, o que é interessante observar aqui é um ponto fundamental. Quando que eu tenho que falar a verdade? Quando que eu tenho que mentir? O que eu tenho que prestar atenção? O garoto sobe no muro, o que a mãe fala para ele? Moleque, desce daí que senão você vai cair, você quer morrer? Não é? Aí o moleque obedece e desce. Qual pai fala: olha, o que você está prestando atenção aí quando você está aí em cima? Onde é que você está se apoiando? Está segurando firme onde? Então, o que eu vejo hoje, Leandro e Léo, é que nós temos
algumas situações na nossa educação que não são compatíveis a cenários complexos. E que precisamos aí fazer uma contribuição, né? Nós que somos educadores, né? Desde a educação familiar, na educação escolar, na educação formal, mas acima de tudo, nesse processo que eu chamo de educação Kung Fu, que é a educação por investimento. Essa educação que a pessoa faz quando ela entra no programa de vocês para poder assistir, porque ela está investindo o que aí? O seu tempo para assistir, perceber, né? Tanto que você vê, é um esforço que essa pessoa assista o programa até o fim. Porque esse que é o ponto. Porque ele está fazendo um investimento de tempo, que é um investimento valioso. Então, é muito importante, nesse sentido, nós contribuirmos para que essa educação familiar, essa educação escolar, possa ter um suporte, um fator equilibrador, um elemento que complemente tudo isso, inclusive ajude os pais a educar melhor os seus filhos. Ou, se já passou o tempo, ajude esse filho que irá crescer a ser o melhor pai quando ele tiver a sua oportunidade. Então, eu penso que a ideia da educação Kung Fu ela é fundamental, não só para o empreendedor, né? Porque, no fundo, todos nós somos empreendedores, independente de nós termos negócio ou não. Porque nós estamos empreendendo em algo muito sagrado, que nós temos o privilégio de ter, que é a vida. Quando nós nascemos, nós estamos lá empreendendo. E é isso que eu acho que nós poderíamos crescer mais. E quero, então, agradecer, inclusive, essa oportunidade, porque vocês já estão fazendo um trabalho muito importante e eu acho que todos nós deveríamos apoiá-los nesse sentido, porque é um trabalho que busca o bem comum, busca ajudar as outras pessoas, mesmo porque é ajudando as outras pessoas que nós acabamos nos ajudando. E vocês acabam, inclusive, cumprindo a vocação de vocês. É verdade. E qual a sua visão de futuro, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, Léo? De fato, o que acontece é que o mundo ele está mais complexo, ele está mais ambíguo, ele está mais dinâmico. Só que como a nossa percepção de estabilidade, ela é uma percepção ainda infantil, a gente acha que a gente está em crise. Então, por isso que, não sei se isso é uma coisa legal de falar, né, para quem está nos assistindo, mas tudo isso vai ficar do jeito que está para mais intenso. Não quero nem usar a palavra pior, porque não é pior, né? É mais intenso. E a minha pergunta é, nós estamos ou estaremos preparados para esse tipo de desafio? Né? Nós estamos nos preparando para isso? Ou as pessoas acham que o fato de ir para a escola, fazer o ensino fundamental, o ensino médio, entrar na faculdade, fazer lá o cursinho de MBA vai ser suficiente para ele ter um ferramental para enfrentar esse tipo de desafio? Cada um tem a sua opinião a respeito. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que iniciativas como essa que vocês estão tendo, elas têm um valor muito importante nesse contexto. Sabe? Então, eu quero sempre incentivá-los a continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque é isso que hoje nós precisamos. É esse tipo de iniciativa que nós precisamos. Iniciativas que vão levar a uma educação por investimento. Eu quero escolher o que eu quero aprender, eu quero escolher o mentor que eu quero ter, eu quero aprender dentro da minha natureza e assim conseguir encontrar onde está a minha vocação e fazer uma contribuição relevante para o mundo dentro da minha natureza. Quer dizer, conciliando a minha vocação com a necessidade do mercado ou a necessidade do mundo. Não adianta só falar, eu gosto de vinho, eu vou abrir uma loja de vinho, se nesse determinado mercado ele não assimila esse tipo de proposta. Eu tenho que saber qual que é.
Né? E para finalizar, tem uma história que passa muito aí na internet do Stan Lee, que é aquele criador do Homem-Aranha, que conta como que surgiu a ideia do Homem-Aranha, que ele, inclusive, né, lançou isso no último número de uma revista e que, né, o editor dele era totalmente contra isso, né, um herói adolescente que tinha problemas de adolescência e tudo mais. E, no final, ele faz uma conclusão, né? Não deixe um editor idiota tolher a sua criatividade. Né? Eu acho legal isso. Mas a lição que eu tirei do que ele me contou, que eu ouvi, não foi essa. Foi que o Homem-Aranha só fez sucesso porque ele foi bem acolhido pelo público. Ou seja, a criatividade dele foi validada pelo mercado. Isso que foi importante. Porque criatividade um monte de gente tem. Só que por que aquilo não é assimilado pelo mercado? Por que aquilo o mercado não só não assimila, como muito menos premia? Por causa disso. Porque aquilo lá não foi feito, aquela vocação que ele acha que é importante para ele, não ressona nesse momento para o mercado. O mercado não precisa disso agora. Talvez daqui 10 anos, 20 anos. E ele pode trabalhar em cima disso. Mas é importante entender, tem que haver uma conciliação entre a sua vocação e o que o mercado precisa. E aí que entra, então, todo o nosso trabalho nesse sentido. Léo, sem palavras para tanto conhecimento e sabedoria, gratidão imensa. Nós ficaríamos horas conversando, infelizmente temos tempo aqui para o programa. Obrigado, viu? Muito obrigado, Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Léo. Tchau, tchau, Leandro. Pão quentinho, máscara de tecido, psicólogo online. Seu vizinho pode estar oferecendo tudo isso para você. Depois de procurar na internet comida congelada e dentista sem êxito, Guilherme e Tiana, sócios de uma startup Poá na Rua, decidiram criar um aplicativo para facilitar a oferta que os vizinhos têm a oferecer com seus talentos e serviços. Estamos falando do aplicativo Apoia Local. Um aplicativo que coloca os empreendedores locais em uma vitrine para os seus vizinhos. Pois é, essa ideia está dando o que falar. Muitos empreendedores que não estavam conseguindo colocar a sua marca, a sua empresa, o seu serviço ou produto disponível para seus vizinhos, agora conseguem num único marketplace nesse aplicativo. A forma é muito intuitiva, é barato, na verdade é de graça. Se você quiser pagar por um serviço extra, custa R$19,90 e aí você vai ter um destaque da sua empresa no aplicativo. Muito legal, né, Lê? A gente está vendo aí de novo mais uma dor que proporciona uma oportunidade e eles viram isso daí de maneira simples e rápida. Verdade, rápida porque pensou, planejou e já executou e atendeu a demanda que o mercado está pedindo agora. Mais uma ideia para inspirar você. Bem-estar em home office. Como isso? Com o aumento do home office pelas empresas, aquilo que ia ser uma demanda temporária acabou virando uma opção definitiva. Por outro lado, cuidar da beleza e do bem-estar acabou ficando mais complicado, já que não estão podendo sair, para poder ir nos estabelecimentos, assim como salões de cabeleireiro, fazer drenagens, massagens. E, em contrapartida, os profissionais que trabalham nessa área também acabaram ficando sem opção. Mais uma vez, pensando nisso, empreendedores criaram a BNU, uma startup que oferece serviços de saúde e beleza para atender a domicílio. Lá você pode contratar massagistas, massoterapeutas, cabeleireiros. Vale dizer que este aplicativo é por geolocalização, o que faz com que você possa contratar os profissionais que estão perto de você. Legal dizer também que todos os profissionais passam por uma pré-seleção, uma validação da plataforma antes de serem disponibilizados para a sua contratação. E não tem custo para o usuário. Quem paga é o profissional com 15% do seu faturamento. Bom, mais uma vez a gente tem aprendizados nessa história, né? Duas dores, que é você não poder sair de casa e o profissional não ter trabalho com uma única solução. E o lema hoje é, sem dúvida, comodidade. As pessoas querem ser atendidas nas suas casas. E vamos aumentar ainda mais este nosso conhecimento? Chegou a hora do... Fica a dica. Eu adoro esse quadro, porque é o momento em que a gente vai pedir ainda mais
dicas para os nossos amigos empreendedores. Então é muito bom a gente aprender com quem está fazendo e já fez muito desse percurso empreendedor. E eu fui pedir uma dica para ela, que é uma especialista em cultura organizacional, gestão de pessoas e carreira, Maria Cândida Balmer. Dá uma olhada no que ela falou. Olá, eu sou a Maria Cândida, sócia fundadora da People Results, e eu estou aqui hoje para compartilhar com você que está empreendendo 3 dicas que eu acredito que são fundamentais e fizeram muita diferença na minha história como empreendedora. A primeira delas é: tenha muito claro aquilo que você faz e aquilo que você não faz, para evitar que você vire um tudeiro, principalmente numa situação de crise onde o caixa aperta e você acaba aceitando qualquer tipo de trabalho porque precisa de dinheiro e no final das contas isso compromete profundamente o teu posicionamento e a tua imagem em relação ao cliente. Na hora que ele precisa contratar um especialista, ele não vai até você porque você basicamente faz tudo. Como é que você vai fazer muito bem alguma coisa? A segunda coisa é: contrate pessoas que sejam complementares a você, para você poder trabalhar na sua melhor posição de jogo. Se você é muito bom de vendas, tem o cara que faz a tua retaguarda muito bem, e vice-versa. A terceira coisa, e eu diria que é fundamental, é entender, identificar os teus valores inegociáveis, aquilo do qual você não abre mão. Aquilo que fez, tá fora. Não tem jeitinho, não tem segunda chance, não tem vista grossa. E garanta que quem trabalha com você, quem você contrata, quem você promove, vive aquilo plenamente. Porque assim você vai estar formando e você vai estar mantendo uma cultura absolutamente consistente e alinhada com os teus valores, com a tua premissa, com aquilo que você acredita. Consequentemente, o resultado vai ser muito melhor. Sensacional. Uma coisa que me marcou bastante, e a gente sabe que em momento de crise, a gente é muito testado nessa questão dos nossos valores. Vem muitas propostas sedutoras e a gente, às vezes, precisando de dinheiro, acaba cedendo. Então, aguenta firme. Crises também testam os nossos valores. Excelentes dicas. Muito obrigado, viu, Maria Cândida? E você, meu irmão, foi pedir para quem a dica empreendedora? Eu fui pedir para um amigo nosso, Rodrigo Giamal, ele que é especialista em marketing esportivo e marketing de experiência. Dá uma olhadinha. Ele é fera. Olá, galera do Inside Kingston, tudo bem? Como vai? Meu nome é Rodrigo Giamal, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lê, obrigado, Léo, pelo convite. E hoje eu vim passar aqui para justamente a gente trocar uma ideia rapidinho, dar uma dica para vocês, galera que é empreendedora. Eu empreendo já há 15 anos. Minha perna boa sempre foi lidar com pessoas, emoções, abraçar, beijar. Sou carioca, dá para perceber pelo chiado. E eu desenvolvi uma agência que é a Elos Fan, nesses 15 anos, desenvolvendo campanhas de incentivos para multinacionais, justamente para emocionar vendedores com o esporte, levando eles a viverem os grandes eventos no mundo, como o UFC, Champions League. Criei um produto chamado Soccer Experience, que ele vive um dia de jogador profissional de futebol. E minha vida sempre foi relacionada a emoções, porque sou um cara completamente à flor da pele, descendente de libanês, carioca nato. Então a minha dica hoje para você, eu diria que olha a sua perna boa, olha o seu talento interno, olha onde você tem potencial, que você tem domínio e que você tem talento. Isso é importantíssimo para quem empreende. Avalia se o seu negócio tem a ver com o seu talento, com o que te faz feliz. Isso é muito importante para você ter sucesso e prosperidade aí no dia a dia, tá bom? Passei por aqui para te deixar esse abraço. Se quiser saber mais de mim, meu arroba é @rgamal. Eu sempre estou no Instagram dando dicas, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Excelente dica, não, Lê? Muito. Rodrigo Giamal, meu querido amigo, obrigado. Bom, ele é um cara visceral, apaixonado por empreendedorismo, né? E o que ele falou da perna boa é fantástico, porque geralmente a gente no caminho quer ser o que nós não somos bons. Queremos imitar os outros. E o que ele falou é verdade. Vai na sua perna boa que vai dar muito resultado. Obrigado, Rodrigo. Gratidão, viu? E esse foi mais um Inside Kingston, esse programa desenvolvido com muito carinho para você que é empreendedor e quer melhorar seus resultados.
Obrigado. Se você está curtindo o nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, deixe seu comentário, ative o sininho para receber os próximos episódios. E lembre-se de se inscrever no nosso canal e não perca esses conteúdos que são feitos com muito carinho para você. Afinal de contas, aqui no Insight Kingston tem muitas ideias que conectam.